vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a dinâmica do funcionamento dos grupos da Fé Vem Pelo Ouvir. Estamos fazendo o curso Como Abrir Grupos de Audição do Novo Testamento e essa parte 3 é exatamente sobre a dinâmica do funcionamento dos grupos. Então, o programa Fé Vem Pelo Ouvir, ele é um programa muito maleável, com muitas possibilidades de adaptações. Mas também o programa ele tem uma visão e tem princípios importantes e mesmo inegociáveis, Então nós gostaríamos de deixar bem assim prático, bem alerta esses princípios que os nossos parceiros devem ser norteados por esses princípios que não podem ser negociados, tá bom? Então vamos ver nessa lição alguns desses princípios e a dinâmica do funcionamento dos grupos de audição do Novo Testamento. Então, o primeiro princípio para o funcionamento dos grupos é que o grupo se compromete a ouvir todo o Novo Testamento. Esse é um princípio muito importante, fundamental para o funcionamento dos nossos grupos. Primeiro, nós temos que recordar que a Fé Vem Pelo Ouvir é um programa para escutar. Lembra que nós falamos que 95% da população da época de Jesus era analfabeta? E hoje nós temos aí 2/3 da população do mundo numa cultura oral. Então, nós utilizamos o Novo Testamento e nós utilizamos o áudio e praticamos a leitura com a Bíblia impressa sempre que possível. Mas não devemos esquecer que nós somos chamados a conhecer todo o conselho de Deus. Somos chamados por Deus a ouvir toda a sua palavra. Por isso nós enfatizamos que o Novo Testamento, quem pega o equipamento, quem se compromete a começar a participar do programa Fé Vem Pelo Ouvir, deve ter esse compromisso de ouvir desde Mateus até Apocalipse, nesta ordem, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esse é o primeiro princípio muito importante do nosso programa. O segundo princípio é que quem recebe o equipamento se compromete a ouvir juntamente com outras pessoas. Isso, ou seja, em um grupo. Não importa o tamanho do grupo, se esse grupo vai ter 3 pessoas ou 300 pessoas. Já dissemos que a Fé Vem Pelo Ouvir, ela consiste em ouvir o Novo Testamento em grupos. E como nós já vimos no Antigo Testamento, quando se escutavam as Escrituras, era uma convocação espiritual, onde reunia todo o povo, homens, mulheres, jovens, crianças, inclusive os estrangeiros. Eles eram chamados para reunirem-se em grupos. Por isso esse é o nosso segundo princípio. O terceiro princípio do nosso programa é que os ouvintes não apenas ouvirão, mas terão também um tempo de compartilhamento. Não é apenas ouvir, mas é ouvir e compartilhar acerca daquilo que ouviram. Então, a Fé Vem Pelo Ouvir é uma excelente estratégia que nos ajuda a interagir entre a Bíblia, o líder que está ali comandando o grupo de audição e o povo, o grupo que está ouvindo. Então, quando o povo se reunia para escutar a palavra de Deus, os escribas, eles dedicavam tempo suficiente para explicar ao povo as Escrituras, de modo que todos podiam entender aquilo que escutavam. Por isso que nós queremos que as pessoas ouçam e tenham alguém ali, tenham pessoas que juntamente com o demais grupo vai estar explicando aquele texto que foi ouvido. Não é um estudo profundo, mas explicações necessárias para que o texto seja compreendido. O quarto princípio do nosso programa é que o grupo precisa manter contato com o promotor. Sempre alguém vai estar levando o grupo àquela região. Chamamos essa pessoa de promotor. E esse promotor tem que manter contato com o líder, o pastor, o líder, a pessoa que está à frente do grupo, para que essa pessoa possa nos informar como está o andamento dos grupos de audição, aonde estão, quantas pessoas estão ouvindo, se o grupo multiplicou, esses detalhes que é importante para nós estarmos acompanhando o desenvolvimento dos grupos. E o quinto e último princípio, bem simples do nosso projeto, é que nós devemos prover testemunhos. Nós precisamos
contar aquilo que está acontecendo dentro do grupo para as demais pessoas, né? Através de pequenos vídeos gravados de 30 segundos aí no WhatsApp, pequenos testemunhos, para que nós possamos divulgar os resultados, as bênçãos que estão acontecendo dentro dos grupos, porque nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia, ela vai prover mudança, transformação, vida, testemunhos de transformação. E nós queremos conhecer esses testemunhos para passar para os nossos amigos, parceiros que investem tanto recurso e tempo para que esses programas existam. Então, muito simples esses 5 princípios do nosso programa. Agora, se o pastor, ou professor, ou líder, ele aceitar trabalhar debaixo desses princípios e normas, então o promotor, a pessoa que está com os equipamentos na região, ele pode entregar para esse líder, sem custo, um Novo Testamento em áudio, para que então essa igreja ou esse grupo possa desenvolver o programa A Fé Vem Pelo Ouvir. Agora presta atenção, uma vez que o grupo tenha terminado de ouvir todo o Novo Testamento, o equipamento ele passa então a ser uma doação para aquela região, o promotor, o líder. Se o equipamento for enviado e não for utilizado, a Fé Vem Pelo Ouvir tem o direito de pedir novamente esse equipamento de volta para poder ceder para outro parceiro. Mas caso o equipamento já tenha sido utilizado e enviado um relatório de que ele foi utilizado o grupo do início até o fim, aquele equipamento fica então naquela região com o promotor. Se aquela igreja, aquele grupo que ouviu, vai novamente abrir um outro grupo para funcionar, esse equipamento vai continuar com aquela igreja, com aquele hospital, com aquele presídio, com aquele grupo, para que no outro ano ele possa ser usado novamente. Se esse equipamento não for ser utilizado novamente para a abertura de um grupo, o equipamento deverá ser devolvido para o promotor da região, que vai indicar um outro grupo para ele funcionar. Se o promotor não estiver trabalhando e não houver novos grupos, esse equipamento deverá voltar então para a Fé Vem Pelo Ouvir. Para quê? Para que nós possamos reutilizar. Imagina um equipamento desse pode ser ouvido no orçamento mais de 300 vezes, já foram feitos testes. Então, nos próximos 14 anos, cada ano, um aparelho desse pode abrir um grupo ou mais grupos. Tem região que um aparelho só abre 10 grupos. Então nós temos que utilizar ao máximo, não usar uma vez e depois ficar guardado como uma lembrança para alguém. Entenderam bem? Então isso é muito importante. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre sugestões para o nosso tempo de compartilhamento. Algumas sugestões aí bem simples. Queremos apresentar essas sugestões, informações que vai ajudar você a manejar adequadamente o tempo de perguntas e respostas. É assim porque você precisa manter a atenção dos integrantes do grupo. Então a primeira dica aí é preparar as perguntas do dia. Quando você ouve de antemão a audição daquele dia, analisa, faz perguntas ao texto, aí você conhece o que vai ser dito, então é muito mais fácil você prender a atenção das pessoas com boas perguntas. Então prepare a reunião antes de fazer a reunião. A próxima dica aí para esse tempo de compartilhamento é que você tem que se apaixonar por esse trabalho do grupo. Você tem que entender que ali vão surgir intercâmbios de experiências que são enriquecedores, vão providenciar um conhecimento muito maior do que se você ouvisse sozinho, né? Que vão retroalimentar os princípios bíblicos que são aprendidos em cada reunião. E cada pessoa tem uma visão diferente, tem um aprendizado diferente. Quando ela expressa aquele aprendizado, isso vai ser muito enriquecedor. Então a sugestão é compartilhe as suas experiências pessoais de aprendizado seu e permita que as demais pessoas compartilhem também aquilo que Deus está falando com o coração delas. Essa é uma das dicas aí. Outra dica aí, outra sugestão, analisar o tamanho dos grupos, se o tamanho dos grupos é apropriado. Então, para o propósito desse treinamento, dizemos que um grupo é um conjunto de pessoas que se reúnem com o objetivo comum, estudar a palavra de Deus. Isso já é um grupo. Se esse grupo tem 3, 5, se é uma família, se são 2, se é uma escola, isso aí é uma adaptação do treinamento. Mas esse grupo é importante que ele exista. No caso da Fé Vem Pelo Ouvir, se trabalha com grupos cujo número de participantes vai variar de acordo com as necessidades, de acordo com os contextos sociais, de acordo com as culturas, os contextos espirituais,
espirituais e próprios religiosos de regiões. Tem regiões que é proibido reunião, então vão reunir poucas pessoas. Em casa tem reunião que abrem-se as comunidades para ouvirem grupos nas igrejas. Isso aí é adaptável, tá? Não é o mais importante. O importante é você verificar se o tamanho do grupo é um tamanho apropriado para que haja o compartilhamento. Se não, é melhor você multiplicar o grupo, fazer uma nova reunião com um grupo de pessoas em outros locais. Isso acontece muito. Na Índia, por exemplo, em 6 meses, o grupo multiplica em média 3 vezes. Então, um grupo começa com 20 pessoas, dali a 6 meses ele está com 60. É melhor você ter 3 grupos de 20 pessoas do que você ter um grupo grande com 60 pessoas, até mesmo pela interação entre as pessoas, para que elas possam falar durante a reunião. A próxima dica aí, sugestão, é manter sempre em mente a motivação principal. Então, nós temos que entender que cada participante ele tem características especiais e a gestão do grupo às vezes é uma situação complicada para o líder, que é quem vai responder pela condução e pela aprendizagem do grupo. E essa aprendizagem não vai ser efetiva se esse grupo não estiver motivado, com o sentimento de pertencer ao grupo, com o sentido de necessidade de se ouvir a palavra de Deus. Então deve ser sempre enfatizado que a razão principal de estarmos ali é para ouvir de Deus, é aprender mais a palavra de Deus. Isso vai dar um temor, uma reverência e uma santa expectativa. Então fica aí algumas dicas e em breve nós voltamos com mais uma aula em nome de Jesus.